na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, o texto que já foi lido essa noite. Nós queremos expor essa porção da palavra de Deus. Os versículos 18 até o versículo de número 21, esse será o texto da nossa leitura. Eu tenho orado, tenho sonhado com o dia em que nós viveremos um verdadeiro avivamento do Senhor. Eu tenho vivido com expectativa de que nessa geração, antes que o Senhor me chame para si, eu possa vivenciar, eu possa experimentar um tempo de visitação poderosa e extraordinária do nosso Deus. Particularmente, eu já estou cansado de uma fé ortodoxa, bonita, perfeitinha, doutrinária, porém sem vida, porém sem fogo do Espírito. Eu particularmente estou cansado de ouvir mensagens e mais mensagens que não inflamam e nem ardem mais no coração. Nós precisamos de uma ação e de uma visitação extraordinária do Senhor. Para que, a começar pelas nossas crianças, nós vejamos uma nova geração apontando que gosta, que ama, que deseja, que almeja por um renovo, por um momento de visitação poderosa do Senhor Jesus. Esse texto, Efésios 5:18, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada é tão urgente, nada é tão gritante quanto a necessidade de um derramamento do Espírito do Senhor em nossas igrejas. Nada é mais necessário em nossa geração do que uma visitação impetuosa do Espírito Santo de Deus. Nada é mais indispensável do que um chacoalhar poderoso do Senhor na sua igreja. Nós estamos vivendo um tempo de mornidão, de apatia, de indiferença, de indolência, aonde Deus não é mais o nosso prazer, aonde Deus não é mais a ambição do nosso coração. Nós estamos vivendo em um tempo aonde aqueles que foram regenerados pelo Espírito não têm fome do Espírito. Nós estamos vivendo um tempo em que a fé se tornou discursiva, verbalizada, mas nós precisamos viver um novo tempo. Nós precisamos viver um tempo onde o discurso se desemboque na prática. Nós precisamos viver um tempo onde todas as histórias de avivamento sejam experimentadas em nós ou por nós, enquanto igreja do Senhor. O pastor Hernandes Lopes escreveu um livro no início da década de 90, intitulado Derramamento do Espírito, uma promessa para os dias de hoje. O primeiro capítulo do seu livro, ele vai falar sobre uma promessa viva ainda para os nossos dias. Ele fala uma coisa que, quando eu li, mexeu comigo. Ele diz o seguinte, primeiro capítulo do seu livro: há na igreja de Deus, nessas últimas décadas, uma grande estiagem. Milhões de crentes estão secos, áridos como um deserto, sem verdor e sem frutos. Outros crentes estão murchos,
sem orvalho, sem unção e sem poder. Há uma sequidão como nos dias do profeta Elias, diz o pastor Hernandes. Há um raquitismo espiritual, há imaturidade, há sensacionalismo. Há muitos crentes buscando água em cisternas rachadas, em doutrinas de homens, abandonando Deus e a sua palavra. Isso foi escrito no início da década de 90, mas nós podemos certamente dizer que esse texto do pastor Hernandes continua sendo próprio para a nossa geração, propício para os nossos dias, para o século 21, para essa década em que nós vivemos. Essa é a mesma realidade. Crentes secos, sem orvalho, sem unção, sem graça, sem poder do Espírito Santo. Por isso vale a pena nós voltarmos os nossos olhos para esse texto e analisarmos aquilo que o apóstolo Paulo intencionou dizer para os crentes daquela época. E a partir disso, então, extrairmos verdades e implicações poderosas para a nossa vida ainda essa noite. Paulo escreveu essa carta, ele foi o fundador, o plantador da igreja na cidade de Éfeso. Éfeso era uma capital importantíssima, uma capital da província romana, uma cidade portuária, um centro de comunicação e também um centro de paganismo na época. Havia na cidade de Éfeso um templo que fora erguido para honra e para louvor à deusa Diana. E haviam peregrinações do mundo inteiro, da Ásia Menor até a cidade de Éfeso. E ali eram prestados cultos à deusa Diana. Havia uma espécie de bruxaria ou de bruxismo. As pessoas daquela cidade eram então tomadas por um senso de paganismo ou de paganização, onde a última coisa que elas desejavam era um Cristo como pregado pelos apóstolos. Mas aconteceu algo interessantíssimo. Segunda viagem missionária de Paulo. Ele chega em Éfeso e ele prega a palavra de Deus. E por meio da palavra, não de outras obras extraordinárias, mas especificamente por causa da palavra que o apóstolo Paulo pregava nas sinagogas, houve um avivamento espiritual naquele lugar. Pessoas abandonaram o paganismo. Livros de bruxarias e de feitiçarias eram queimados em praça pública. O Espírito de Deus estava agindo poderosamente naquele lugar. Pessoas estavam sendo convertidas. Nessa segunda viagem missionária, Paulo então não passa muito tempo em Éfeso, deixa ali Priscila e Áquila e segue viagem. Terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo resolve voltar em Éfeso. E nesse meio termo havia ali passado Apolo, um homem eloquente, cheio de sabedoria, mas que não conhecia ainda o batismo de Jesus. Apolo conhecia apenas o batismo de João. Paulo então volta, passa 3 anos agora em Éfeso, doutrinando, ensinando aqueles crentes, e fala de um novo batismo, o batismo de Jesus. Aqueles crentes então, ao ouvirem a mensagem de Paulo, eles recebem a testificação daquela mensagem, o Espírito Santo desce sobre eles, e todos eles então foram cheios, passaram a falar em outras línguas e glorificavam a Deus. Avivamento espiritual. O Senhor visitando a sua igreja. O apóstolo Paulo então segue viagem, e quando ele estava preso em Cesareia, ele então escreve essa carta que nós temos em nossas mãos. A carta aos Efésios, ela pode ser dividida de forma muito simples. Do capítulo 1 até o capítulo 3, a metade do capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo instruindo doutrinariamente a igreja. Ele fala daquelas coisas que todo presbiteriano gosta de ouvir. Ele fala de predestinação, ele fala de eleição, ele fala de depravação total. E então ele ensina verdades fundamentais da fé cristã. Final do capítulo 3, capítulo 4 em diante, o apóstolo Paulo agora diz para aqueles crentes: a vida cristã não é apenas de conhecimento intelectual. A vida cristã não é apenas de sabedoria doutrinária. Vocês precisam viver isso. Final do capítulo 3, capítulo 4 em diante. Paulo, então,
chama aquela igreja, chama aqueles crentes a uma responsabilidade prática em relação às doutrinas que ele havia até então mencionado e discorrido sobre elas. Essa é a carta aos Efésios, uma carta doutrinária, mas uma carta extremamente prática. E nas exortações práticas do apóstolo Paulo, nós temos então o imperativo que nós acabamos de ler: enchei-vos do Espírito. Eu queria então aproveitar esse tema, enchei-vos, e tentar, a partir desse tema, responder 3 perguntas essa noite. Não irei inventar a roda, nem falar no texto aquilo que vocês não sabem. Minha proposta é somente de clarear, expondo, elucidando aquilo que o Senhor já revelou na sua santa palavra. A primeira pergunta, então, quando nós pensamos nesse tema, enchei-vos, pergunta que nós devemos nos fazer é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Nós precisamos conceituar o que é ser cheio do Espírito Santo. E a fim de respondermos essa pergunta, nós precisamos fazer uma observação. Quando nós intencionamos responder essa pergunta, talvez venha na nossa cabeça a ideia de que nós somos umas vasilhas, uns vasilhames, uns recipientes vazios, e que o Espírito Santo é um líquido especial, celestial, que vai enchendo essas vasilhas. No entanto, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é um líquido celestial. Ele não é uma força poderosa. O Espírito Santo, conforme registrado nas Escrituras, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, conforme registrado na Bíblia Sagrada, é o Espírito da promessa, é o Espírito da verdade, é o Espírito da santificação. Ele não é uma força, ele não é um líquido. Então, todas as vezes que você pensar nesse tema, não se veja como um vasilhame e o Espírito Santo como um líquido celestial discorrendo lá do trono de Deus. Isso é antibíblico. O Espírito Santo, quando nós falamos na proposta do tema, enchei-vos, continua sendo a terceira pessoa da Trindade. Poderoso, imanente, co-igual às demais pessoas da Trindade. Esse é o Espírito Santo que nós pregamos. Então, o que significa dizer enchei-vos? A melhor tradução, e nós iremos perceber isso no texto, volte seus olhos para o texto. Antes de dar a ordem acerca daqueles irmãos, daquela igreja, ser cheia do Espírito Santo, Paulo antecipa com uma outra ordem. Está no imperativo aqui, ele diz: não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. E aí nós precisamos entender, a partir dessa primeira ordem, o que é que significa a segunda ordem, ser cheio do Espírito Santo. Alguém que está sob o efeito do álcool é influenciado pelo álcool, é controlado pelo álcool, é governado pelo álcool. Suas emoções, suas volições, suas ações são completamente governadas e influenciadas pelo álcool. A ideia, então, de ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo usa a figura do vinho para contrastar com a segunda figura que aparece no texto. Enchei-vos do Espírito. Portanto, nada mais é do que ter a vida controlada, influenciada, regida pelo Espírito Santo. Se você diz que é cheio do Espírito Santo, ou se você diz que deseja ser cheio do Espírito Santo, você precisa entender que ser cheio do Espírito Santo é ser controlado, influenciado e guiado pelo Espírito de Deus, pela terceira pessoa da Trindade. A explicação mais básica, porém a mais coerente com o texto, é que ser cheio do Espírito Santo é viver sob a influência, o controle e a gerência desse mesmo Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Porém, queria ir um pouco mais adiante. A carta aos Colossenses é considerada como uma carta gêmea da carta aos Efésios. A linguagem, a literatura daquela carta é muito parecida com essa. E o apóstolo Paulo, após fazer algumas admoestações acerca dessa vida no Espírito, ele fala sobre marido e mulher, fala sobre pais e filhos, ele fala sobre a vida do cidadão no comércio popular, na sociedade comum, e ele fala dessas mesmas coisas na carta à igreja em Colosso. Só que ao invés de Paulo usar a expressão enchei-vos, antecipando essas ações, ele usa uma outra expressão: habite
em vós ricamente a palavra da verdade. Isso deve nos ensinar um princípio. Se viver controlado, sob a influência do Espírito Santo, nos levará a determinadas ações semelhantes àquelas que o apóstolo Paulo menciona à igreja em Colosso, de pessoas que recebem e que estão sendo habitadas pela palavra da verdade. Nós precisamos entender que aqueles que são cheios, ou que estão sendo cheios do Espírito Santo, estão sendo cheios pela palavra. O Espírito Santo não nos enche à medida que nós temos visões fantásticas. Ser cheio do Espírito Santo não é dar cambalhotas espirituais. Ser cheio do Espírito Santo não é fazer a tesourinha de Jeová. Eu acho que vocês já viram isso no YouTube. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pela palavra, uma vez que o Espírito é o Espírito da palavra, uma vez que Ele é o autor da própria palavra, uma vez que Ele inspirou a própria palavra. Não há outra maneira pela qual o Espírito Santo guie e influencia a sua igreja, senão pela própria palavra. É pela palavra que os crentes cheios do Espírito Santo são controlados. Então, nós poderíamos dizer que ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que ser cheio da palavra do Espírito. Ser controlado pelo Espírito Santo seria o mesmo que dizer ser controlado pela palavra do Espírito. Então não tem como nós separarmos esse binômio, Espírito e palavra. Não há como você dizer que está cheio do Espírito se continua vivendo longe e vazio da palavra. É um binômio inseparável, Espírito e palavra, poder de Deus e verdade de Deus. O Espírito se manifesta, guia, controla e influencia a sua igreja por intermédio da sua santa palavra. Não é de outra maneira. Mas ainda queria dizer uma outra coisa ainda nessa primeira resposta. Aqui o tempo verbal está no presente indicativo. Significa uma ação continuada, parecida com o nosso gerúndio. Continuem sendo cheios. Continuem se enchendo. A ideia é então que o Espírito Santo, ele começa a nos encher no dia em que nós recebemos o milagre da regeneração. Ele age em nosso coração, Ele arranca o coração de pedra, Ele nos dá um coração de carne, Ele nos faz a sua habitação, e desde aquele dia até o dia da glorificação, nós entramos no processo de enchimento espiritual. É continuidade, é dia após dia. Isso deve nos fazer lembrar que a nossa vida com Deus não pode nem deve ter lacunas, ter pausas, ter espaços. Se você quer viver mesmo sob o controle do Espírito Santo, você precisa se submeter a Ele todos os dias. Você precisa ir à palavra todos os dias. Não há outra forma, não há outro meio. Não tem como nós desejarmos uma vida cheia do Espírito Santo se negligenciamos a leitura da Bíblia todos os dias. É simples assim. Você não encontrará pessoas genuinamente cheias do Espírito Santo se elas abrem mão do compromisso diário de lerem as Escrituras. Não tem vida no Espírito se não houver vida na palavra. É simples. Portanto, a primeira pergunta é: o que é ser cheio do Espírito Santo? E a resposta é: ser cheio do Espírito Santo é ser influenciado, guiado e controlado pela palavra do Espírito Santo, pela palavra de Deus. E não há outro meio termo. Ou você é cheio do Espírito e da palavra, ou não tem como ser só cheio do Espírito ou só cheio da palavra. Essa é a primeira pergunta que eu, então, queria responder. Segunda pergunta, que eu quero responder a partir desse texto. Quem deve ser cheio do Espírito Santo? Observe que a pergunta é quem deve, e não quem pode ser cheio do Espírito Santo. Porque o verbo aqui está no imperativo. É uma ordem divina. É um mandamento do Senhor. Logo, nós não temos uma opção. Nós temos um mandamento que precisa ser obedecido. Quem então deve ser cheio do Espírito Santo? Para entendermos e respondermos essa pergunta, vamos usar um pouquinho da gramática. Aqui, o chamado é para coletividade. Enchei-vos, todo crente, de forma particular ou coletiva, é conclamado, é ordenado pela palavra de Deus a ser
cheio do Espírito Santo. Aqui eu quero abrir um parênteses e bater na sua cabeça com a palavra de Deus. No primeiro momento ele diz assim, olha, não se embriaguem com vinho, uma ordem, um mandamento. Se nós quebrarmos esse mandamento e enchermos a nossa cara de cachaça, nós estaremos pecando contra Deus, certo? Correto? A segunda ordem, quando nós desobedecemos, não sendo uma igreja, não sendo um povo, não sendo um crente cheio do Espírito Santo, nós pecamos de igual forma. Logo, se é uma ordem e eu não vivo cheio do Espírito Santo, eu estou vivendo em contrariedade à palavra de Deus. Se ser cheio do Espírito Santo não é uma opção para aqueles que foram regenerados, logo eu não posso dizer para Deus, Deus enche o pastor, enche o missionário, enche o presbítero. Eu tenho que olhar para a minha vida e dizer, Deus enche a minha vida. Porque se eu viver escasso dessa presença, se eu viver vazio dessa presença, eu estarei vivendo em pecado. Então a coisa é mais séria do que nós pensamos. Não ser cheio do Espírito Santo é viver em desobediência a uma ordem explícita da palavra de Deus. Não ser cheio do Espírito Santo é estar em pecado contra o Senhor, porque ser cheio não é algo facultativo, mas um mandamento divino para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem deve ser cheio do Espírito? Eu quero ler o texto do profeta Joel, capítulo 2, 28 e 29. Na versão NVI diz assim, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Não é sobre alguns, mas sobre toda a carne. Ali toda a carne não significa todo indivíduo, mas todos aqueles cujo coração são de carne, foram transformados pelo Senhor. Sobre todos derramarei do meu Espírito, sobre os seus filhos, suas filhas. Esses profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até mesmo sobre os escravos e as escravas derramarei do meu Espírito naqueles dias, profetizou Joel. Atos capítulo 2, promessa, cumprimento. Versículos 1 a 4, diz assim: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E aí eu gosto do versículo 4 que diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Não foi apenas para o colegiado apostólico, não foi apenas para a liderança de Jerusalém. O Espírito Santo veio e encheu cada um daqueles crentes que estavam aguardando a promessa em oração. Quem deve ser cheio? Todo crente em Jesus. Todos quantos passaram pelo processo de regeneração precisam provar do mover e do derramar do Espírito Santo de Deus. É uma necessidade para todos. Não depende de idade, não depende de classe social, não é para um grupo étnico específico. O Espírito Santo é derramado para todo ou sobre todo aquele que tem sede de Deus. O profeta Isaías disse, nos últimos dias, ainda que ele não use essa linguagem, mas eu derramarei água sobre os sedentos. Água sobre os sedentos. O nosso problema é que nós não somos sedentos. O nosso problema é que nós não temos sede da presença de Deus. O nosso problema é que nós não temos ambições espirituais. Leonardo Ravenhill disse que a igreja não vive e não experimenta um novo avivamento, porque ela já se acostumou a viver sem ele. O Espírito Santo é derramado sobre todo aquele que anseia e que deseja pela sua presença. Qual foi a última vez? Ou se você já fez isso pelo menos alguma vez na sua vida, onde você parou tudo, fechou a porta do seu quarto e disse, Deus, agora somos nós dois, enche a minha vida, derrama do teu poder, da tua presença sobre mim. O problema é que nós terceirizamos o nosso relacionamento com Deus. E achamos que só podem, só devem ser cheios do Espírito Santo aqueles que carregam no peito alguma patente religiosa. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus é uma promessa para todo crente.
todos, sem exceção, devem, porque é uma ordem, obrigatoriamente, viverem cheios, plenos do Espírito Santo. E se você não está vivendo cheio do Espírito Santo, você está em desconformidade à palavra, logo você está em pecado, e você precisa essa noite se arrepender e dizer: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero viver na plenitude do teu Espírito. Eu quero ser encharcado com a sua presença. E se você não fizer isso, você continuará em pecado, porque a apatia espiritual é pecado. Primeiro, o que é ser cheio? É ser controlado pelo Espírito, que é o mesmo de ser controlado pela palavra, porque o Espírito é o Espírito da palavra. Segundo, quem deve ser cheio? Todos os crentes que passaram pelo processo de regeneração. Todo crente salvo em Jesus deve experimentar a plenitude do Espírito Santo. Nos anos 80, aconteceu algo extraordinário na Índia. Na missão chamada Brotherhood, uma missão que foi fundada por um sacerdote católico, 8.000 crianças viviam ali sendo cuidadas por aquele sacerdote. Deus visita o sacerdote e Deus começa a visitar aquelas crianças. 8.000 crianças começaram a sair nas ruas da Índia, caminhando, orando. Os pais começaram a ser alcançados por Jesus Cristo. A comunidade passou a experimentar o poder transformador do Evangelho. Uma nação inteira tomou conhecimento do que Deus estava fazendo através de um grupo de crianças. Isso traz alegria e esperança ao meu coração, por saber que o Espírito Santo não está restrito a esse clero religioso dos nossos dias. Por saber que o Espírito Santo não está restrito àqueles que batem no peito, se identificando pelas patentes, mas que não têm vida com Deus. Como é bom saber que o Espírito Santo vem até mesmo sobre crianças, adolescentes, jovens. Como é bom saber que quando Deus decide visitar a sua igreja, Ele não olha para a faixa etária, para a classe econômica, Ele simplesmente vem e Ele derrama da sua água, Ele derrama do seu Espírito. Isso é bom demais. Oxalá o Senhor faça isso nesse fim de semana, e que nós vejamos adolescentes orando, adolescentes lendo Bíblia, adolescentes consagrando as suas vidas a Deus, adolescentes sendo instrumentos de Deus para as suas famílias. Quem dera o Senhor fendesse os céus ainda essa noite e nos visitasse. Quem dera o Senhor fizesse algo novo em nosso meio. Quem dera Ele arrancasse a camuflagem. Quem dera Ele arrancasse de nós a superficialidade e nos desse vida. Quem dera sairíamos daqui outros, faríamos um estrago santo nessa cidade, nas escolas, nas universidades, e impactaríamos essa geração. O problema é que nós não temos sede e nem temos anseio pela presença do Espírito. O problema é que nos acostumamos a viver uma vida rasa, árida e seca. O problema é que a maioria de vocês nunca fechou a porta do quarto para ficar a sós com o Eterno. O problema é que a maior parte de vocês nunca entraram em um diálogo secreto com o Senhor. O problema é que vocês nunca pararam para ler a Bíblia e quando terminaram choraram, dizendo: ó Deus, a tua palavra ardeu em meu coração. O problema é que a voz do Senhor já não arde mais em nosso coração, como fez com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Por fim, quais são os resultados e as áreas afetadas na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo? E o texto continua dizendo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Há uma duplicidade nos comentários bíblicos em relação a esse texto. Alguns, como o pastor Augusto Nicodemos, vai defender que aqui é o como ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter uma vida de adoração, de gratidão
de serviço mútuo, e assim o Espírito Santo vai lhe enchendo. Eu, particularmente, tenho dificuldade com essa interpretação. E vou ficar lá com João Calvino, um pouquinho antes, William Hendricks, que acreditam que aqui nós não temos o como, uma receita para sermos cheios do Espírito Santo por uma questão bem simples. A voz do verbo é passiva. Então não é sejam cheios. A melhor tradução seria deixai-vos encher. Logo, quem enche é o Espírito Santo. E à medida que o Espírito Santo enche a vida da igreja, à medida que o Espírito Santo começa a nos encher, essas coisas começam a ser verificáveis. E então, considerando isso, imperativo, passivo, deixai-vos encher, eu queria então olhar para esses 3 exercícios espirituais que devem ser notórios na vida daqueles que estão sendo cheios do Espírito Santo. Observe que eu não estou falando daqueles que são, mas que estão sendo, uma vez que é presente indicativo, tempo continuado. Você é cheio hoje, é mais cheio amanhã, é mais cheio depois de amanhã, é mais cheio no mês que vem, na semana que vem, no ano que vem. É um processo igual à santificação. Um pouquinho mais santo agora, um pouquinho mais santo depois de amanhã, depois daqui a uma semana, mais santo ainda, daqui a um mês, mais santo do que nós já fomos. Assim é o ser cheio do Espírito. Processo continuado, que vem de Deus, mas que nós precisamos desejar, nos render passivamente a esse derramar dos céus. E ele fala então, aqueles que são cheios do Espírito Santo, passam a viver uma vida de adoração a Deus. Adoração a Deus. O próprio João Calvino, explicando aqui esses versículos, versículo 19, quando ele fala, falando entre vós com salmos, aqui Calvino diz que Paulo tinha em sua mente o saltério, os salmos de fato do Antigo Testamento. Hinos, cânticos de louvor a Deus, cânticos de louvor a Cristo, que eram entoados pela igreja do Novo Testamento, de João Calvino. E cânticos espirituais, ele fala de uma lírica sagrada, mas que não necessariamente estava relacionada a temas divinos. No final das contas, esse punhado de adjetivos aqui, de substantivos, se referem a uma vida de íntima adoração a Deus. Aqueles que estão sendo cheios do Espírito Santo serão, pelo mesmo Espírito, conduzidos a uma vida de constante adoração a Deus. Adoração íntima, adoração genuína, adoração espiritual. Eles terão prazer em adorar a Deus. Por essa razão, crentes que são cheios do Espírito Santo têm prazer de estar num culto como esse. Ainda que muitos podem estar e não ser cheios. Mas, naturalmente, seguindo essa lógica do texto, à medida que o Espírito Santo vai nos enchendo, ele vai nos conduzindo a uma vida de adoração. Segundo, ele fala aqui de ações de graças. Poderia ser traduzido também como louvor. Viver uma vida de gratidão ou de louvor a Deus. Uma vida de elogios ao nome santo do Senhor. Logo, aqueles que estão sendo cheios do Espírito Santo são conduzidos à adoração e são conduzidos a uma vida de gratidão, não de lamúria, não de murmuração, mas eles são conduzidos pelo Senhor à gratidão. Tem um coração reconhecedor de todos os benefícios de Deus. Por fim, ele fala de sujeição, que poderia também implicar em serviço, subordinação, submissão, sujeitando-vos uns aos outros, servindo uns aos outros, sendo submissos uns aos outros, ser servo. Crentes que são cheios do Espírito Santo são verdadeiramente servos. Não andam por aí de queixo levantado, de nariz empinado. Crentes que realmente estão sendo cheios do Espírito Santo vivem em humildade, em serviço, em submissão e em subordinação. Ser cheio do Espírito Santo nos levará inevitavelmente para uma vida de serviço mútuo, aonde eu abençoo você e você me abençoa, independente da minha patente, independente do meu título.
Aqueles que são cheios do Espírito Santo serão levados a uma vida de serviço, são servos de verdade. Quando Paulo, então, vai falar sobre submissão, ele abre o leque. E ele fala de 3 áreas verificáveis, aonde aqueles que são cheios do Espírito Santo, ou que estão sendo cheios do Espírito Santo, irão ser evidenciados. Primeiro ele fala da igreja. Tudo que ele está falando nesse primeiro ambiente aqui, de falar entre vós com salmos, de dar graças a Deus, de sujeitar uns aos outros, pelo que parece, esse primeiro ambiente é um ambiente da adoração comunitária, da adoração coletiva. Ele está falando de um momento como esse, e eu lembro que o pastor Stefano, o nosso professor lá no seminário de grego, ele dizia que a ideia aqui é que o culto seria o primeiro ou o melhor ambiente para o Espírito Santo encher a sua igreja. O culto é o melhor ambiente para o Espírito Santo derramar da sua presença sobre a igreja. Então, a primeira área, vou usar no termo infectado no sentido positivo, a primeira área infectada, no sentido bom, pelo Espírito Santo, evidenciando agora a sua graça, é na igreja. Se você é cheio do Espírito Santo, essa presença espiritual será verificável e identificável na igreja. Mas aí o negócio começa a apertar. E Paulo diz assim, ser crente na igreja, ser cheio do Espírito Santo na igreja é bom demais. E ele desce para a esfera da família. A segunda área na qual a vida espiritual deve ser identificável é na família. Aí ele fala que o marido tem que amar a esposa, que a esposa tem que ser submissa ao marido. Isso é família. Depois ele olha para os filhos e dizem assim, vocês precisam agora, por estarem sendo cheios do Espírito Santo, obedecer aos pais de vocês. E vocês, pais, que se autopropagam cheios do Espírito Santo, vocês precisam deixar de ser chatos e dar tranquilidade à vida dos filhos de vocês. Não provoque a ira dos filhos. Um pai que é cheio do Espírito Santo, ele consegue viver bem com seus filhos sem provocar-lhe a ira. Um filho que é cheio do Espírito Santo, ele obedece a seu pai. Um marido que é cheio do Espírito Santo, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E uma esposa cheia do Espírito Santo se submeterá ao seu marido, como a igreja é submissa ao próprio Cristo. Então Paulo diz, ser cheio do Espírito Santo é uma realidade na igreja, mas deve também ser uma realidade dentro da sua casa, dentro da sua família. Se você diz ser cheio do Espírito Santo apenas aqui dentro, e quando você volta para a sua casa, é um desastre, a sua vida está desarrumada. Terceira esfera, ou terceira área, na qual nós precisamos evidenciar que estamos sendo cheios do Espírito Santo, é na própria sociedade. Capítulo de número 6, a partir do versículo de número 7, versículo 6, na verdade, em diante, ele vai falar de servos e senhores. Na vida pública, na vida cívica, fora da igreja, fora de casa, eu preciso continuar sendo um crente cheio do Espírito Santo. Fora dos olhares do pastor, fora dos olhares do marido, do pai, eu preciso continuar sendo um crente cheio do Espírito Santo. Então perceba que o Espírito Santo, quando nos enche, ele afeta positivamente a igreja, a família e a própria sociedade. Essas áreas são afetadas diretamente pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas será que nós temos vivido essa realidade espiritual? Você é um crente cheio do Espírito Santo? A sua vida é controlada, regida, gerenciada pelo Espírito Santo? Você tem sido controlado pelo Espírito da verdade, pelo Espírito da palavra, pelo Espírito da santidade? Ou a sua vida é desregrada, religiosa? Ou você vem aqui com a sua roupa de crente, camuflado, mas ao sair daqui e chegar na sua casa, ou sair de casa e chegar na faculdade, ou chegar na escola, ou chegar no trabalho, você se transforma em quem realmente você é. Você tem desejado ser cheio do Espírito Santo? Você tem ambição no seu coração de ser cheio do Espírito Santo? Você tem sede dessa água? Se você se diz cheio do Espírito Santo, você tem vivido em adoração a Deus, em gratidão, em louvor,
Você tem sido realmente um servo? Tem sido um servo do Senhor genuinamente, sem querer aparecer, sem querer notoriedade humana? A igreja tem sido influenciada pela sua vida? A igreja tem sido abençoada pela presença do Espírito Santo em sua vida? Você tem sido um bom filho, um bom pai, um bom marido ou uma boa esposa, sendo cheio do Espírito Santo? E lá fora, quando as luzes se apagam, quando ninguém te vê, você continua sendo cheio do Espírito Santo? Meus queridos irmãos, essa é uma necessidade gritante. Esse tema é propício. E a minha oração é para que não fique apenas no banner, no discurso dos pregadores, nem nas músicas cantadas. Se essa palavra e as outras que vocês irão ouvir a partir dessa noite não chacoalhar a vida de vocês, não impactar o coração de vocês, foi perca de dinheiro e perca de tempo. Nós precisamos ser mudados pela palavra, transformados. E esses irmãos que organizam esse congresso têm esse objetivo. Não é simplesmente marcar uma data no calendário, eu tenho certeza disso. É para que vidas sejam transformadas. É para que a proposta seja alcançada nas vidas. Vocês precisam ser cheios. Eu preciso ser cheio. E nós vamos orar por isso. Se você puder, se você não tiver o joelho de ouro, ou se não for quebrado, queria te convidar a ficar de joelhos, se você puder. Se você não está vivendo cheio do Espírito Santo, você vai pedir perdão primeiro. Dizer, Deus me perdoa, porque eu estou vivendo indiferente, seco, árido, a minha vida é minguada. Se você está vivendo cheio do Espírito Santo, você vai dizer assim, Deus, me dá graça para que eu continue vivendo cheio do Espírito Santo. E eu vou orar nesse momento. E a minha oração será uma oração de confissão. E ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que abençoe os demais dias desse congresso. E que a proposta dos organizadores, a proposta do tema, seja inculcada no coração de cada um de vocês. Senhor bendito, nesse momento, Pai, eu peço a Tua misericórdia. A Tua misericórdia porque nós temos banalizado o nosso tempo com o Senhor. Te peço misericórdia porque a Tua presença não é mais o nosso prazer. Te peço misericórdia, Deus, porque nós organizamos mal o nosso tempo. Te peço misericórdia, Deus, porque não temos vivido na plenitude do Teu Espírito. Te peço perdão, ó Deus, porque temos pecado. Temos vivido longe da Tua palavra, porque temos transferido a nossa responsabilidade, o nosso serviço. Te peço perdão, Senhor, porque não somos a igreja que o Senhor idealizou. Ó Deus, mas por outro lado, eu encho o meu coração de esperança e de expectativa, porque eu sei, ó Deus, que à beira da sepultura, o Senhor pode reviver, vivificar mortos. Quando eu olho, ó Deus, para a igreja em nossos dias e vejo uma igreja à beira da falência, eu olho para o Senhor na expectativa de que o Senhor pode soprar o vento do Teu Espírito e ressuscitar essa igreja que está vivendo em mornidão, em insensibilidade e em indiferença. E eu sei, ó Deus, que o Senhor pode fazer algo novo. Eu sei que o Senhor pode derramar água viva sobre os sedentos. Eu sei que o Senhor pode fazer de novo o que o Senhor fez na história. Eu sei, ó Deus, que o Senhor pode marcar a nossa geração. Oh Deus, eu creio que é vontade do Senhor que nós, o Teu povo, sejamos cheios do Teu Espírito. E por essa razão, nessa noite eu te suplico, enche-nos a Tua presença.
enche-nos a tua presença, transborda-nos a tua presença, para a glória e para a honra do teu santo nome. Tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia de nós enquanto povo do Senhor. Ó Deus, eu oro para que a proposta desse congresso seja alcançada nos corações daqueles que estarão aqui ouvindo a tua palavra. Eu oro, ó Deus, por aquilo que foi posto no coração dos teus servos, e que hoje, ó Deus, a partir de hoje, foi concretizado, externado. Eu peço, ó Deus, para que o Senhor nos visite, e durante esses 2, 3 dias de congressos, que a tua presença seja cada vez mais constante e abundante no meio da sua igreja, e que haja um mover santo do Senhor, por intermédio da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, quebranta-nos, ó Deus, e nos perdoa, e nos enche, e nos usa, para a glória e para a honra do teu nome. Amém.